Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça, domingão, mais um dia abençoado que estamos aqui para o nosso projeto 150 Salmos. Como é bom estar com você, como é bom ter a sua presença. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal para esse momento de reflexão, de oração, meditação na palavra. E eu começo aqui hoje, dizendo algo para você e fazendo uma pergunta também, Você depende de Deus? Você ora constantemente? O grande escritor, pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, que dependemos de Deus mais do que respiramos. Ele é a nossa força nas tempestades da vida e nas tribulações. Então, olha só, dependemos de Deus mais do que o ar que respiramos. Nós temos que ter essa dependência de Deus. E como que nós vamos nos aproximar de Deus? Fazendo esse momento aqui, orando todos os dias, porque a oração, ela é o recurso natural que Deus colocou em nossas mãos para vivermos uma vida vitoriosa. É isso mesmo, quer ter uma vida vitoriosa? Coloque o joelho no chão, ore, clame. Esse Salmo número 107, ele tem aqui um clamor de alguém que está passando por tribulação, adversidade, momentos difíceis. Você está passando por alguma tribulação? Está passando por uma tempestade aí na sua vida? Está difícil? Então vamos aprender aqui com o Salmo 107, como que nós vamos vencer essas tribulações da vida. Vamos fazer esse momento de oração, porque a oração nos conecta com Deus. A oração conecta o altar ao trono. Nós estamos aqui fazendo o nosso altar, o nosso momento. Estamos nos conectando com Deus. Família vitoriosa é aquela que ora, que clama de joelhos, Quer ter uma família vitoriosa, uma vida vitoriosa, coloque o joelho no chão, invista na oração. Só a oração, ela derruba o inimigo, A oração vem contra as setas malignas do diabo que vem contra as nossas vidas. Vamos continuar firmes aqui orando hoje no Salmo 107. Vamos ler alguns versos, porque é um texto grande. Vamos ler algumas partes aqui deste salmo que vai falar muito comigo, com você. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu já peço para você, se é a primeira vez que você está aqui, se você ainda não se inscreveu no meu canal, te inscreve aqui embaixo, isso mesmo, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa o seu like, comenta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, seja a voz de Deus aqui na terra. Vamos ler? Hoje nós abrimos aqui o livro 5 dos Salmos, que os Salmos são divididos em 5 partes. Estamos aí na última parte, para a honra e glória do Senhor Jesus. Salmo 107 é de escritor também anônimo, aqui não descreve quem escreveu este salmo, e diz: Deus salva de todas as tribulações. Esse é o tema. Deus salva de todas as tribulações. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, o que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar a cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu o povo pelo caminho direito para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor, porque a sua bondade e as suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois descemos a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta.
os que se assentam nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Eu vou lá para o finalzinho agora, tá? Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para as coisas e considere as misericórdias do Senhor. Esse último verso é o verso principal do Salmo. Quem é sábio, atenta para essas coisas e considera as misericórdias ou a bondade do Senhor. Amém? Então esse daqui é um salmo que ele se concentra na redenção oferecida pelo Senhor à sua nação que se encontrava no cativeiro babilônico. Então aqui o cenário é o cativeiro, porque você pode observar a palavra remir. O termo remir e as suas variações são usados por Isaías para descrever o grande livramento do cativeiro babilônico. Observe os termos: nas mãos dos inimigos, adversidade, angústia, tribulação, aflição, trabalho, opressão, sofrimento. São palavras que aparecem muito aqui nesse salmo. Eu não sei se você está passando por isso, né? Está nas mãos dos inimigos, está passando por adversidade, angústia, tribulação, aflição, opressão, sofrimento. Nós passamos por isso no decorrer da nossa caminhada. Perdão. E o salmista, então, ele começa fazendo um convite para nós rendermos graças ao Senhor, e ele encerra exortando para sermos sábios. Então ele faz um convite para a nossa adoração, para o nosso rendimento. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aí no final ele faz essa exortação para que nós sejamos sábios. As pessoas descritas neste salmo necessitam da ajuda de Deus. E, necessitando dessa ajuda, eles clamam ao Senhor por socorro. Então, se como aqui essas pessoas deste salmo estão necessitadas da ajuda de Deus, você reconhece que você necessita da ajuda de Deus, você reconhece que só Ele é capaz de tirar você dessa tribulação. Você pode reconhecer isto nesta manhã. O Senhor, aleluias, está ouvindo esta oração. O Senhor se faz presente, o Espírito Santo se faz presente nessa oração. É o momento de você clamar, é o momento de você render graças, é o momento de você pedir socorro a Deus. Ele vai livrar você dessa situação. Então aqui, recorrente a essa situação específica descrita nesse salmo, envolve gente que perdeu algo de valor. Aqui essas pessoas, devido ao cativeiro, à destruição de Jerusalém, essas pessoas perderam muitas coisas de valor. Nós vamos retirar aqui cinco situações específicas envolvendo gente que perdeu algo de valor. Presta atenção. Esse salmo eu dividi aqui em 5 partes. E a primeira, do verso 4 ao verso 9, que diz assim: quando se perde o rumo. Você já perdeu o rumo? Ficou sem saber para onde ir? Aqui diz que esse povo, andaram errantes, que eles andaram errantes. Era uma viagem longa, da Babilônia até Judá. E não faltaram perigos pelo caminho, mas o Senhor levou o povo de volta para casa com segurança. Nós sabemos que depois de 70 anos de cativeiro, Deus trouxe o povo de volta, e nesse caminho não foi fácil para eles, mas o Senhor cuidou deles, O Senhor andou com eles por esse caminho. Em meio à sua necessidade, o povo clamou ao Senhor. Nós podemos ver que no verso 6,
no verso 13, no verso 19 e no verso 28, esse povo faz um clamor, né? Então, na sua angústia, clamaram o Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Então, durante esse salmo, por diversas vezes, esse povo vai clamar. Esse é o refrão desse salmo. Esse salmo tem 2 refrões, um clamando e um rendendo graças, porque nós devemos clamar e render graças ao mesmo tempo. Eles clamam e logo após o clamor, eles rendem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, é um clamor e uma adoração. É assim que nós devemos fazer a nossa oração. Deus tirou do cativeiro, guiou e levou para sua terra, e trouxe eles de volta. Então, se você se encontra também nesse caminho errante, nesse caminho que você quer voltar para casa, você quer voltar para os braços do Senhor, e o Senhor lhe convida a voltar, que Ele vai te ajudar no caminho, Ele vai trazer você de volta com segurança. O Senhor quer você de volta, o Senhor anseia pela sua presença, o Senhor, aleluia, sente falta de você. Então, hoje é o dia, é o momento de você se voltar para Deus, de se reconciliar com Deus. Se você encontra-se nesse caminho errante, nesse caminho de pecado, vivendo as coisas do mundo, mas o Senhor está pronto para te receber, está pronto para tirar você desse cativeiro de pecado e trazer você de volta. 2, do verso 10 ao verso 16, quando se perde a liberdade. Essas pessoas estavam presas, pois haviam se rebelado contra o Senhor. Olha lá no verso 10. Os que se assentavam nas trevas, às sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus. Eles haviam transgredido a aliança e passaram por esse momento de disciplina. O cativeiro foi uma disciplina. Mas Deus usou Ciro, um rei pagão, para libertar o seu povo. E todo aquele que rejeita a mensagem de vida oferecida por Deus em Cristo é aprisionado pelo pecado, e só Jesus pode conceder a liberdade. Só Jesus pode nos libertar, né? Porque quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, nós somos presos pelo pecado, somos acorrentados pelo pecado. Mas hoje Deus quer te libertar. Deus quer quebrar a corrente do pecado da sua vida. Deus quer quebrar a corrente do pecado da sua vida. Ele quer te libertar. Ele quer te trazer para uma vida nova. Ele quer tirar você dessa prisão. Quando estamos vivendo a vida errada, fazendo coisas erradas, é como se nós estivéssemos aprisionados dentro de uma prisão. E sozinhos nós não conseguimos sair. É só com a ajuda de Jesus Cristo. Só Ele tem a chave da sua liberdade. Isso mesmo, só Jesus tem a chave da sua liberdade. Quer viver uma vida livre, cheia de paz, de alegria, de amor? Abre o seu coração para Ele entrar na sua vida, para Ele quebrar essas correntes do mal da sua vida, para Ele quebrar toda essa opressão que você está vivendo. Jesus quer te libertar. Basta você abrir a sua porta para Ele entrar na sua vida. Amém? 3. Quando se perde a saída. Do verso 17 ao verso 22, aqui vai falar que esse povo estava doente, estava à porta da morte. Quando se perde a saúde. 3. Quando se perde a saúde. Olha lá no verso 17. Os estultos, por causa do seu caminho da transgressão, por causa da sua iniquidade, serão afligidos, e a sua alma aborreceu toda sorte
de comida e chegaram às portas da morte. Então aqui, esse povo não queria nem comer por causa desta aflição, portas da morte. O Senhor ouviu seus clamores e permitiu que eles voltassem, né? Deus teve misericórdia desse povo. Uma vez que o Senhor curou esses rebeldes arrependidos, então eles deveriam louvar ao Senhor. Então, mais uma vez, eles clamam e mais uma vez eles louvam, né? Esses rebeldes arrependidos louvam a Deus. Verso 20 diz assim: enviou-lhes a sua palavra e sarou, e os livrou do que era mortal. A palavra de Deus, ela é um remédio. Ela é comparada a um remédio que cura. Olha isso. A palavra de Deus cura. O Senhor quer te curar nessa manhã. Talvez você esteja adoecido, alma adoecida. Mas aqui, ó, palavra de Deus é remédio que cura. Se você todos os dias nós estamos aqui meditando na palavra e essa palavra cura, essa palavra transforma, essa palavra liberta. Olha que maravilha! Nós temos um remédio que é de fácil acesso, um remédio que é administrado por Deus. Deus que administra esse remédio na nossa vida, de gota a gota na nossa vida, Ele vai nos curando, Ele vai nos transformando, Ele tira a nossa alma do caminho da morte e traz a salvação, traz a vida eterna para nós. Como é bom saber disso, que nós temos esse remédio. Quando nós perdemos a nossa saúde espiritual, Deus traz o remédio. Aleluias! E Ele está trazendo um remédio para você nessa manhã. 4. Quando se perde a esperança, do verso 23 ao verso 32. Para os exilados, estar longe de casa era como estar numa embarcação em meio a uma tempestade terrível. Então aqui eles vão descrever a situação que eles estavam vivendo como se fosse uma tempestade. Olha lá no verso 23. Os que tomando navios descem aos mares e os que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Ele falou e fez levantar um vento tempestuoso que levou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. Em meio dessas angústias, desfaleciam a sua alma, andaram cambaleantes como ébrios e perderam todo o tino. Então eles consideram que eles estavam vivendo uma tempestade. Quantas tempestades nós passamos, e aqui vai dizer que eles desfaleceram, né? Vai dizer que em meio dessas angústias desfaleceram a alma. Quando a tempestade é muito grande na nossa vida, quando ela vem, né? E o mar agita as águas do mar e nós estamos ali, naquela tribulação. Vem o medo, vem o pânico, vem a angústia, vem o desespero. Mas se Jesus estiver no nosso barco, você pode ter certeza de que com uma só palavra o vento e o mar se acalmam. Devemos confiar em Deus em meio às tempestades. Não se apavorem. Os discípulos se apavoraram quando estavam no barco com Jesus. Veio a tempestade e mesmo com Jesus dentro do barco, eles se apavoraram. Mas Jesus acorda, se levanta e com uma só palavra Ele repreende, né? Acalma-te mar, acalma-te vento. É isso que Ele está falando para você hoje, né? Se acalma, não se desespera. Eu estou no barco com você, porque para Deus não existem situações desesperadoras, né? Aos olhos de Deus não existe situação desesperadora, porque Ele pode fazer o impossível, Ele pode fazer o impossível na sua vida. Deus tem poder de acalmar tempestades, acalmar tribulações. Fica calmo,
Não tenha medo, porque Jesus está no seu barco. Aleluia. 5. Quando se perde o lar, do verso 33 ao 43. Então você sabe que quando Jerusalém, Israel foi invadida pelos assírios, foi destruído tudo. Houve uma destruição da cidade, destruição do templo. Tudo havia sido destruído, mas o Senhor restaurou, a sorte desse povo, trouxe esse povo de volta do cativeiro depois de 70 anos que eles passaram pela disciplina de Deus, porque eles eram rebeldes, Esse povo rebelde se arrependeu e o Senhor derramou da sua bondade, da sua misericórdia, Então o Senhor muda situações, Ele muda o nosso cativeiro, isso mesmo. Mesmo que pareça que tudo está em ruínas, tudo destruído, quando você olha, você vê que parece que nada mais vai voltar a ser como era antes, mas o Senhor é aquele que muda situações, Ele muda. A abordagem muda nesta passagem aqui, então, do verso 33 ao 43. A atenção aqui volta-se para o Senhor, não mais para aqueles que estavam em dificuldades. Então aqui a atenção se volta para Deus, porque Deus pode transformar, Ele pode transformar jardim em deserto e deserto em jardim. Deus pode julgar a terra, também pode sarar, também pode abençoar em função da fé e da obediência do povo. Olha o que diz aí. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e terra seca em mananciais. E estabeleceu, os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitavam. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas, e ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram-se a reduzir e foram humilhados pela opressão, pela adversidade, pelo sofrimento. Lança ele desespero sobre os príncipes e faz andar errantes onde há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhes prospera famílias para rebanhos. Então o Senhor pode mudar situações, E esse povo havia cometido muitos pecados, como nós vimos aqui, Esse povo era rebelde, Teve que passar por um momento difícil, então foi essa transformação do jardim, daquele lugar lindo que eles viviam, na cidade de Jerusalém. Então, do jardim para o deserto. Eles tiveram que sair dali, passar cativeiro na Babilônia. 70 anos, mas Deus mudou o cativeiro desse povo. Deus abençoou eles novamente. Mudou a situação deles, Aqui vai dizer, levantou da opressão o necessitado. Então Deus está te renovando, te libertando, te levantando dessa opressão, para um alto retiro, para um lugar seguro. Aonde é o lugar seguro? Nos braços, na sombra do Onipotente. Esse é o lugar mais seguro onde nós podemos estar, que é na presença do Senhor. A única coisa que o Senhor quer de você é a sua obediência, é a sua fé e a sua obediência. Você precisa crer no milagre, porque nós dissemos aqui que Deus é capaz de mudar qualquer situação, do deserto que você está passando para um jardim lindo, maravilhoso. Deus quer prosperar a sua família. Olha o que diz aqui, Ele prospera famílias como rebanhos. Deus quer prosperar a sua vida. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade financeira, mas o Senhor quer te prosperar. Basta você acreditar, ter fé, ser fiel a Ele, obedecer os seus mandamentos, os seus preceitos, confiar nele, ter intimidade com Ele, orar, clamar, joelho no chão, porque esse salmo inteiro está nos falando para clamarmos, Ele tem uma repetição, um refrão,
Por que está repetindo várias vezes, né? Então, na angústia, clamaram o Senhor e Ele os livrou das tribulações. 5 vezes, então, na angústia, clamaram o Senhor e Ele os livrou das tribulações. Então, aqui, esse refrão está falando comigo e com você, que nós devemos clamar na angústia, orar, clamar. E Ele nos livra das tribulações. E nós devemos o quê? Continuar orando, porque não é porque Deus nos tirou de alguma tribulação, nos tirou de alguma situação difícil, aí nós vamos abandonar a Deus? Deus já me curou, já me libertou, já mudou, já tirou do cativeiro. O Senhor resgatou minha vida, não vou orar mais não. Parei de orar. Mas não é isso que a palavra está me dizendo. Eles clamam, recebem o livramento e rendem graças. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltam também na assembleia do povo e glorifiquem ao conselho dos anciãos. Está nos convidando a adorar. Então não é só orar por um momento, a nossa oração, ela tem que ser constante. Eu tenho sempre falado isso aqui. Propósito de oração, oração diária. Todos os dias orar no mesmo horário, fazer propósitos, né? Ter intimidade com Deus, assim seremos vencedores, a nossa família vai ser vencedora por causa do nosso joelho no chão, a sua família vai ser vencedora por causa do teu joelho no chão. Talvez só você esteja orando na sua casa, talvez só você, crente, só você ora, só você clama, mas você não está sozinho. Você já é semente na sua família para germinar um jardim na sua casa, na sua família. Toda a sua família vai ser salva por causa dessa semente que você está plantando. Isso mesmo, toda a sua família vai ser salva por causa da sua oração. Continue orando. Não se sinta sozinho. Você não está só. Deus está ouvindo o seu clamor. Ele vai te livrar dessa tribulação. A sua família vai ser salva. A sua família vai ser próspera. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Você pode profetizar isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias! Declare isso. Vamos declarar juntos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias! Como é bom sentir a presença do Espírito Santo aqui. Nesta oração, Deus está falando muito comigo e muito com você. Continue orando, continue clamando. Deus está ouvindo as nossas orações. Ele está nos tirando das nossas tribulações, das nossas adversidades, das nossas angústias. Por quê? Por causa da nossa fé. Aleluias! Por causa da nossa obediência, porque Deus é bom. Então aqui, o que nós podemos aprender com essas 5 imagens que nós comentamos aqui? Vamos relembrar o que nós falamos aqui? Nós falamos 1, quando se perde o rumo. 2, quando se perde a liberdade. 3, quando se perde a saúde. 4, quando se perde a esperança. 5, quando se perde o lar. Então, o que nós podemos aprender aqui? A resposta toda está no verso 43, né? Nós aprendemos então a ser sábios e dar ouvidos à palavra de Deus. Sem dúvida, Deus mostra o seu amor e a sua misericórdia para com os obedientes que se arrependem e invocam o seu nome. Então a palavra nos convida a sermos sábios. Quem é sábio atende para essas coisas e considera a misericórdia, considera a bondade de Deus, porque Deus só ajudou esse povo por causa da sua bondade e por causa da sua misericórdia. Não é porque esse povo era bonzinho, não. Eles eram um povo rebelde, povo pecador, povo murmurador, mas o Senhor teve bondade, teve misericórdia. O Senhor disciplinou, sim, porque Ele nos disciplina, mas Ele trouxe
de volta num caminho seguro, restabeleceu a vida desse povo. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor que Ele resgatou da mão do inimigo. Então, o Senhor nos resgata da mão do inimigo. O Senhor tem misericórdia de nós e nós precisamos ser sábios entre essas coisas, né? Considerar o quê? Considerar que eu sou bom, que eu mereço. Não, considerar a misericórdia e a bondade de Deus. Só Ele pode nos ajudar. Só Ele pode nos libertar do nosso cativeiro. Pode libertar do cativeiro do pecado. Só Ele quebra correntes do mal. Só Ele nos salva na tempestade, no meio da tempestade. Ele nos cura das nossas enfermidades. Ele sara as nossas feridas por causa do seu amor, por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia para conosco. Que lindo, né? Esse salmo é tremendo, esse salmo é maravilhoso. Que você possa ler esse salmo hoje novamente, durante esse dia, que você possa refletir mais nessa palavra, que Deus possa falar melhor no seu coração. Que você não deixe de clamar, que você não deixe de render graças, porque o Senhor é aquele que nos ajuda. O Senhor é a nossa força em meio à tempestade da vida, é a nossa força no meio das tribulações. Sozinho nós não conseguimos nada. Como eu disse no começo, né? Dependemos de Deus mais do que o ar que respiramos. Nós precisamos de Deus, nós devemos reconhecer isso, que nós necessitamos das misericórdias de Deus, necessitamos da graça, necessitamos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa estar contigo aí também, porque eu estou sentindo uma grande presença aqui, espero que você também esteja sentindo essa presença aí do outro lado. Não podemos viver sem essa presença que nos traz paz em meio às tempestades da vida. Você pode me ver aqui falando mansamente com você. Talvez você olhe para mim e fale assim, mas acho que ela não está passando nenhuma tempestade, nenhuma tribulação, não. Também passo por tempestades, também passo por tribulações, momentos difíceis, mas é a presença, é Jesus Cristo que me traz paz, alegria, para que eu possa enfrentar os momentos difíceis. Ele está sempre comigo, Ele também está sempre com você. Você não está sozinho nessa tribulação, não. Deus está com você. Clame, renda graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te louvo e te agradeço por esse momento, por esse salmo maravilhoso, em que esse escritor anônimo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou essas palavras para que nós possamos meditar, clamar em tempos de tribulação, render graças ao Senhor, e que nós possamos ser sábios, que nós possamos reconhecer que tudo isso, toda essa ajuda que o Senhor nos dá, o Senhor nos tira do cativeiro, o Senhor restaura a nossa vida. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, mas o Senhor está restabelecendo a sua vida nesta manhã. E nós agradecemos a Deus porque Ele restitui a nossa casa, a nossa família. Aleluias! Te louvamos e te agradecemos por esse momento, Pai. Rendemos graças a Ti, Senhor. Te louvamos, te bendizemos. Tu és digno de toda a honra, de toda a adoração. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Abençoa cada pessoa que está aqui assistindo esta live, assistindo esse vídeo, Senhor. Derrama das Tuas bênçãos, derrama da Tua proteção, que eles possam ter um domingo abençoado na Sua presença, Pai. Entra, Senhor, com providência na vida do Teu povo. Aquele que estiver doente, Senhor, receba em nome de Jesus, receba a sua cura. Aquele que se encontra enfermo, talvez na cama de um hospital, num leito, receba cura em nome do Senhor Jesus. Deus está entrando com providência na sua vida. Basta você continuar orando, clamando, rendendo graças.
Ele está tirando você dessa tribulação. Amém? Amém, gente querida. Deus abençoe sua vida. Foi bom estar com você aqui. Continue firme comigo nesse projeto. Amanhã, Salmo 108. Deus concede vitória para o seu povo. Olha que maravilha, né? É um cântico de Davi. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Um salmo de Davi amanhã. Beijo no seu coração. Ótimo domingo, abençoado domingo para você e para sua família. Beijo grande para você.